Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Estou de volta, desculpe a minha ausência nas últimas 2 semanas, eu sei, mas o que aconteceu? A bateria da minha câmera estragou, aí até eu pedi uma bateria nova, até ela chegar, enfim, até eu me organizar, pensar num tema pro vídeo, aí acabei me demorando, não teve vídeo então na semana passada e na semana retrasada, mas agora estou de volta e vamos continuar normalmente. Bom pessoal, no último vídeo aqui no canal eu fiz um vídeo especialmente falando sobre os aspectos dos verbos no russo. Se você não viu ainda, eu vou deixar um card aqui, eu não sei qual que é o canto, se é esse canto daqui ou se é esse canto daqui, tá? Aqui um card para você ir lá e assistir esse vídeo caso você não tenha visto, tá? E hoje a gente continua falando dos aspectos dos verbos em russo. E hoje vamos falar de 5 erros que você não pode cometer falando e tratando, usando os verbos de aspecto perfectivo e imperfectivo no russo. Mas antes da gente começar, eu já queria pedir para vocês deixar aqui o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. É todo aquele processo de sempre. Deixe seu like, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos aqui no canal. Então pessoal, para quem lembra daquela última aula que eu fiz aqui no YouTube, eu estava falando dos aspectos dos verbos. E o primeiro erro que vocês não devem cometer é confundir a ação com o resultado de uma ação. Lembrem, isso eu falei inclusive naquele vídeo. Quando você está falando de apenas uma ação, você tem que usar verbos de aspecto imperfectivo. Quando você está falando de um resultado de uma ação, você tem que usar verbos de aspecto perfectivo. Vou voltar aqui para o meu livro e o verbo читать, que a gente trabalhou no último vídeo. Então, se eu vou falar que eu fiz a ação, tá? Então, o verbo seria читать, certo? É um verbo de aspecto imperfectivo. Então, se eu vou dizer para você assim, ó, я читал, eu estava lendo, tá? Então, no passado, eu estava fazendo aquela ação. E я прочитал, eu terminei o livro, fechei, terminei, tive o resultado. Então, esse é o primeiro erro que vocês não podem confundir. Quando vocês forem falar, vocês têm que ter na sua cabeça a seguinte questão: eu estou falando de uma ação ou eu estou falando de um resultado? O segundo erro, pessoal, gente, vamos lá. Quando você vai usar verbos de aspecto imperfectivo e verbos de aspecto perfectivo, você tem que ficar ligado também na questão temporal. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Sempre que eu vou usar no russo expressões de frequência, sempre que eu vou dizer que uma ação se repete com uma certa frequência e for usar um advérbio de frequência, como por exemplo, inogda, às vezes, всегда, sempre, никогда, nunca, каждый день, todo dia e assim por diante. Vocês veem, eu deixo claro que é uma expressão de frequência. E sempre que eu tenho uma expressão de frequência numa frase, quando eu estou falando de uma ação que se repete, eu tenho que sempre usar verbos de aspecto imperfectivo, certo? Então, de volta ao verbo читать. Se eu vou dizer para vocês que eu leio o livro todo dia, eu vou dizer я каждый день читаю книгу, я каждый день читал книгу, ou seja, я каждый день читаю книгу, todo dia eu leio o livro, ou каждый день я читал no passado, todo dia eu lia um livro, certo? Então, sempre expressões de frequência você tem que expressar, tem que usar verbos de aspecto imperfectivo. Você jamais vai ouvir no russo algo como я каждый день прочитал книгу, né? Todo dia eu li, eu terminei de ler. Não tem como você fazer isso. Você tem que sempre usar com expressão de frequência, sempre verbos de aspecto imperfectivo. Então, lembre, frequência, sempre verbos de aspecto imperfectivo. Jamais use verbos de aspecto perfectivo. Terceiro erro, terceira questão que vocês têm que prestar muita atenção. De novo, voltando à questão de tempo, à questão temporal. Sempre que eu vou falar que uma ação durou algum tempo, tá? Sempre que eu estiver falando de uma duração, eu tenho que usar verbos de aspecto imperfectivo. Dmitry, como assim duração? Bom, imagina o seguinte, digamos que eu vou falar para você que eu li o livro por 2 horas. É uma atividade que eu fiz por um certo período de tempo. Ou eu li o livro durante 1 hora, eu li o livro durante o dia, ou seja, sempre a questão de duração, por quanto tempo a ação durou. Tá? Sempre que eu estiver falando dessa forma, eu tenho que usar verbos de aspecto imperfectivo. Então, se eu vou dizer para você que eu li o livro por 2 horas, eu vou falar para você я читал книгу 2 часа. Ou seja, eu li o livro por 2 horas. Tá? Jamais você pode falar coisas do tipo я прочитал книгу 2 часа. Não, sempre você tem duração, você tem que usar verbos de aspecto imperfectivo, tá? Então,
tomem muito cuidado com isso, tá? Duração, sempre verbos de aspecto imperfectivo. O quarto erro com o qual vocês devem tomar cuidado é o seguinte: quando você vai dizer que você gosta de fazer alguma coisa, ou seja, vai usar ou o verbo любить ou a estrutura мне нравится, o que você gosta de fazer tem que ser sempre expresso com verbos de aspecto imperfectivo. Por exemplo, я люблю читать эту книгу. Ou seja, eu gosto de ler esse livro. Não tem como dizer da seguinte forma, dizer assim, ó, я люблю прочитать эту книгу. Não, eu tenho que usar sempre o verbo de aspecto imperfectivo, читать. Я люблю читать эту книгу. A mesma coisa com a estrutura мне нравится, tá? Мне нравится читать эту книгу. Eu não posso dizer мне нравится прочитать эту книгу. Então, sempre que você vai dizer que você gosta de fazer alguma coisa, e seja isso expresso ou com o verbo любить ou com a estrutura мне нравится, sempre tem que usar verbos de aspecto imperfectivo. E por último, o último erro, e na verdade esse erro se refere a apenas um verbo, mas é um erro que é tão comum, eu vejo tantas pessoas cometendo, até os alunos mais experientes, as pessoas que já estudam há muitos anos, sempre confundem esses dois verbos, que são os verbos comprar, tá? O imperfectivo é o verbo покупать, tá? Então, покупать é imperfectivo, comprar. E o perfectivo é купить, tá? Купить. E muitas pessoas confundem os dois justamente porque покупать, pela forma que ele é estruturado essa palavra, pela forma que ela soa, ela parece um verbo de aspecto perfectivo. Só que na verdade não, ela é um verbo de aspecto imperfectivo. E купить, certo? Купить é o verbo de aspecto perfectivo, tá? Então é um pouco contraintuitivo. E eu vejo muitas pessoas errando, tá? Lembrem, покупать é imperfeito, купить é perfeito. É um erro tão comum, na verdade, que até estou separando um tempinho aqui para falar para vocês justamente dele. Outra questão, vejo muitas pessoas conjugando esses verbos errados, tá? Já ouvi muitas pessoas falando я покупил, tá? Não, pessoal, vocês têm que lembrar que eles conjugam no passado da seguinte forma. Покупать é покупал, покупала, покупали. E купить é купил, купила, купили. Jamais confundam e conjuguem errado. Jamais fale я покупил, она покупила, они покупили. Isso não existe, está errado. Então, muito cuidado com esses dois verbos, certo? E são esses os 5 erros, tá? 5 errinhos que eu vejo muitas pessoas cometendo e com os quais vocês precisam prestar atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, se você gostou, deixa o seu like. E você pode ter visto a minha camiseta aqui, certo? E você consegue entender o que está escrito na minha camiseta? Deixa aqui um comentário com a tradução. O que está escrito na minha camiseta em russo, tá? Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. E lembre, como sempre, aqui na descrição tem um link para você baixar um e-book de russo, meu e-book de russo 100% gratuito. É só entrar lá, baixar e começar a estudar russo do zero agora mesmo, tá? E tem mais alguns links interessantes ali, como meu grupo do Telegram e minhas outras redes sociais. Então, vai lá, baixa o e-book, comece a estudar russo e eu vejo você muito em breve no próximo vídeo. Пока-пока!